Eu acho que toda coisa que você vai fazer precisa ter perseverança, né? Que ele dizia que tem três P's: perseverança, perseverança e perseverança. Eu acho que é muito difícil um agricultor que não acredita em Deus, porque inclusive eu digo um ditado o seguinte, que a vaidade, ela é uma coisa que faz você comprar o que você não pode, com o dinheiro que você não tem, para mostrar quem você não gosta, quem você não é. Gilberto, além do legado de valores que meu pai deixou, importante dizer que esse legado de amigos, de amizade, né, que eu herdei e que posso aqui nomear algumas pessoas dentro do agronegócio, como Paulo Amaral, que nós falamos há pouco, Denis Amorim, foi um grande amigo que herdei do meu pai, que já não está entre nós, Fernando Vieira, de Sergipe, é um amigo também que está sempre presente em vários momentos, os irmãos Barros Correia, também é um outro, nós falamos deles há pouco também, e nosso amigo Carlos Moraes, que eu tenho o prazer de chamar de Carlinho, que é quem faz o acasalamento do gado PO, e é também um amigo de muito longa data, né? Já vem de uma amizade do pai de Carlinho com meu pai, o pai dele chamava Rodolfo, e isso a gente procura valorizar muito, né? E agradecer, porque toda essa amizade que eu herdei nos trouxe muito aprendizado, e a gente tem muita gratidão por tudo isso. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Meta Agro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora também do Porteira Cast. Agora, falando do convidado, turma, hoje a conversa promete. A gente vai falar de cana-de-açúcar, a gente vai falar de gado e a gente ainda vai falar de cachaça. A conversa hoje é muito bacana. A gente vai falar de Renato Coutinho, proprietário da Cachaça Caraçuípe, criador da marca, e ele vai contar um pouquinho da história dele, que foi pedido por muitos dos convidados que vieram aqui para o Porteira. Então, muito obrigado, Renato. Hoje a gente está aqui, né, de frente ao alambique, não sei se vai dar aqui para ver tudo, mas muito obrigado por abrir as porteiras da fazenda. A gente está na fábrica, né, mas é por trás da fazenda. Então, o Renato abriu aqui as porteiras da fazenda para contar um pouquinho da história dele e um pouquinho também da cachaça Caraçuípe, né, Renato? Gilberto, eu é que tenho que agradecer, né, o fato, me sinto lisonjeado com o convite, me sinto lisonjeado em alguns amigos terem me indicado para falar um pouco da minha história, e aí a gente está aqui, é um prazer muito grande. Renato, e o seu pedido, eu ia falar mais para frente, né? Mas o seu pedido foi uma ordem que eu recebi, não foi um pedido, não. Seu Paulo Amaral ligou para mim e disse: Olha, meu filho, leve Renato Coutinho. Esse rapaz eu tiro o chapéu. Eu disse: Rapaz, ele estava na lista já, seu Paulo, mas se o senhor mandou, a gente vai trazer ele logo. É só ele aceitar esse convite. Mas eu duvido muito que o senhor mandando ele não vá. Então, fazer que nem um amigo nosso falou, ele vai, nem que seja amarrado. Mas vamos lá, Renato, vamos Eu quero contar essa agradecer, história. inclusive, a ele por essa atenção comigo. Gostaria de dizer, e ele sabe disso, que o tenho como um pai, um segundo pai, porque nós, inclusive nos dias de, as datas importantes, dias dos pais, eu até ligo para ele para dar esse abraço. Então, admiro ele como pai de família, admiro ele como empresário, admiro ele como homem. E eu da mesma forma, só que eu vejo ele como um vô. Eu já pedi até minha parte aí da herança, mas as meninas disseram que não dava. Eu disse, rapaz, A minha é, herança com ele é uma coisa interessante, porque é uma herança de amizade de pai. ah, Ou seja, o meu pai era amigo de infância de Paulo Amaral e hoje eu tenho essa herança que tenho que tratar com muito zelo e atenção. não, tem que tratar, porque ali tem muita história. Tanto ele quanto a Dona Joyce, quer dizer, eu A não família tenho inteira, dúvida, a família inteira. uma Mas vamos história de lá, amizade de longo prazo. vamos falar do Renato Coutinho agora. Aí até a galera que quem não conhece o seu Paulo Amaral, vai lá no canal, tem a história do seu Paulo Amaral, E que foi vale um dos muito a pena episódios. assistir mais de uma vez, acho que vale muito a pena. História de vida belíssima. Vai lá, turma, episódio 12, tá? Mas vamos falar agora do Renato Coutinho. E aí, Renato, como foi essa história? Como é que você hoje é produtor de cana? Para quem não sabe, a cachaça
é um produto da cana, cria gado. Como foi essa paixão pelo agro? pelo agronegócio. Na verdade, eu não consigo nem separar a minha história do agronegócio, porque eu nasci em 73, né? Nessa ocasião, meus pais já moravam numa fazenda em Campo Alegre, Alagoas, e depois eu sou o terceiro filho de uma família de quatro, tenho duas irmãs e um irmão. E naquela ocasião, por uma falta de estrutura na região, minha mãe ia para Recife para dar à luz e ficar com a minha avó. Então, basicamente, eu passava 1 a 2 meses no Recife, passei 1 a 2 meses no Recife e já vim para Alagoas morar numa fazenda. Então, aí começou essa história minha com o agronegócio. Meu pai já era produtor nessa ocasião, produtor de cana, já tinha também pecuária. Eu vivi nessa fazenda até os meus 10 anos de idade, quando, num segundo momento, eu tive que mudar para Maceió em função de escola e coisa desse tipo, que eu estudava anterior a isso, eu estudava em São Miguel dos Campos. E aí fui a Maceió, e aí, 2 anos depois, já por volta dos meus 13 anos, os meus pais se divorciaram, e aí eu fiz uma mudança maior. Fui morar em São Paulo, mas nunca perdendo esse vínculo com fazenda, com agronegócio, com pecuária. Então, todas as minhas vindas para Alagoas, dos meus períodos de férias, era na fazenda que a gente ficava. Então, esse vínculo é vamos dizer, do meu berço. Entendi, Renato. Aí você passou quanto tempo lá em São Paulo e por que você voltou? Em São Paulo, eu fui por volta dos 13 anos, e voltei para Alagoas entre os meus 16 e 17 anos, né? Eu voltei porque, assim, eu tinha muita saudade da fazenda, tinha muita vontade de voltar. Eh, Já tinha me adaptado em São Paulo, já tinha, assim, um ciclo de amizade muito grande, mas o meu desejo era ansiar em trabalhar. O que eu queria de fato era trabalhar. Então eu vim para cá, fui morar com meu pai, e aí começou a minha vida já em Alagoas. Pelo as nossas conversas anteriores, eu vi que você era muito ligado ao seu avô, né? Você escutava muito seu avô, você escutava muito seu pai. Uma coisa até da primeira vez que eu vim aqui te visitar, que você falou, disse, rapaz, eu conquistei aqui as coisas, mas sempre em mente o que o meu avô falava. 3P: perseverança, perseverança, perseverança. Então, o que é, vamos falar do teu avô, né, que eu acho que a origem do agro aí de vocês começou dele, né? Isso, eu sou, Gilberto, muito grato, né, uma característica minha, assim, às gerações passadas, né, aos meus avós, aos meus pais, porque essa é a nossa base, é a nossa história. E meu avô tem uma história de vida muito bonita, né, porque meu avô foi uma pessoa que começou em Pernambuco, né, a trabalhar. Ele morava no município, nasceu em Maragogi, Alagoas, mas a vida profissional dele se iniciou no município de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, ali próximo de Palmares. E lá ele iniciou o trabalho, casou com minha avó, que morava em Palmares, e aí começou a trajetória dele. Ele empreendeu na parte de cana-de-açúcar, engenho, fazia derivados, e aí foram progredindo. Ele tinha um irmão que eles eram muito ligados, e os dois irmãos deram passos largos e conseguiram crescer, saindo de uma situação bem inferior. Então, eu era um homem que devotava a vida ao trabalho, era um homem muito reto, muito correto no que fazia, e é uma inspiração para mim. Entendi. E o seu pai? Seu pai colocou a marca dele em Uberaba, né? Seu Fernando Coutinho. E- Agora, antes a gente falou do seu avô, mas não falou o nome. Qual é o nome do teu avô antes de falar do teu pai? Antônio Silveira Coutinho. Então, guarda esse nome, turma. Guarda esse nome. E agora, vamos falar da sua inspiração mais perto, que foi do seu Fernando Coutinho, né? É, Como foi isso aí? O que é que você aprendeu com ele? meu pai, eu tive uma convivência bastante longa, e meu pai era uma pessoa, faleceu há 5 anos atrás,
era uma pessoa que me passou muitos valores, assim. Meu pai era uma pessoa muito correta, né? Uma pessoa também que acreditava no trabalho, devotada ao trabalho que fazia, e uma pessoa que tinha uma característica interessante. Meu pai era um humanista, era uma pessoa que tinha muita empatia com as pessoas, era uma pessoa preocupada com o próximo. Ele tinha um lado assim que foi uma coisa importante na minha vida para a gente entender, né, que não basta você perseguir só seus objetivos, mas você tem que entender que tem pessoas ao seu redor que eventualmente você precisa dar mais atenção, ou coisa do tipo. Entendi. Seu pai era produtor de cana-de-açúcar, Uhum, né? E um grande criador de zebu, né? De Nelore. Eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, né? sem dúvida. Ganhou várias exposições, né? Então, eu acredito que você começou a trabalhar com ele por causa disso, né? O que é que você aprendeu mais com ele? Meu pai era assim, eu digo que meu pai era um selecionador por natureza, né? Porque ele teve uma história muito bonita no Nelore, mas ele criou o Guzerá muito bem, ele criou Gi, ele chegou a criar, chegou a ter premiações como campeão nacional no Mangalaga Machador, tinha cavalos campeões nacionais da área de apartação, que foi um dos cavalos que ele trouxe para Alagoas, foi o Panasco SKR, que depois foi um cavalo que disseminou aí um sangue, uma genética que está aí nas pistas de vaquejada hoje. Então ele era um selecionador por natureza, eu digo até que ele era um selecionador também de amigos, né? Porque é uma pessoa que conquistou uma legião de amigos, muitos dos quais eu tenho o prazer de usufruir hoje dessa amizade. Como a exemplo, Seu Paulo seu Paulo Amaral. Amaral é um deles, Celso Barros Correia é outro deles, e tantos outros, o Aloísio, o Ricardo Barros Correia, né, os irmãos, e tantos outros amigos que eu tenho Proximidade. essa proximidade. Ô, Renato, agora vamos falar do Renato, né? Quando você chegou aqui, caiu, voltou para aí, quero voltar para cá, não quero morar em São Paulo, não. Hoje são quatro irmãos, né? Você foi o único que não se formou, né? Não tem uma graduação e veio trabalhar com o pai. Como foi isso? O que é que você assumiu de imediato? Eu tinha, Porque essa parte de sucessão é complicado, né? na verdade, nessa ocasião, eh, eu não vim trabalhar objetivamente com meu pai, mas eu voltei a estudar em Maceió, na época eu tinha 16 anos, e nessa ocasião eu comecei a buscar, o que eu queria de fato era independência, sabe? Queria independer, queria ter minha condição, meu dinheiro, e aí comecei, com a ajuda do meu pai, é claro, sempre, comecei a empreender. A princípio eu mexi com carne, né? A gente tinha uma matança toda semana de gado em Campo Alegre, eu fazia. Depois comecei, isso aí trouxe, comecei a salgar couro, né? E aí teve um tempo grande que eu mexi com couro, com essa parte de venda a curtume. Depois, aí era uma coisa que eu não queria mais continuar, mas a gente ainda tinha naquela ocasião, meu pai, eh, as áreas nossas estavam arrendadas à usina da família, porque meu pai tinha se desligado. Depois da separação, meu pai se desligou do, da fazenda, arrendou, e aí foi um outro momento. E aí, quando foi depois, desculpa, antes das fazendas voltarem dos arrendamentos, eu precisava fazer alguma coisa. E aí comecei também com frango de corte. Aí criei frango de corte por alguns anos, né? E aí foi no momento em que as fazendas, as áreas começaram a voltar para a família. Aí as áreas, a princípio, eu me coloquei como arrendador das áreas, e aí comecei a explorar eu, objetivamente pagando arrendamento aos meus pais, e aí a coisa foi se desenrolando. Aí você começou a produzir cana. Nessa ocasião, sim, eu mexia com frango de corte e produzia cana. E aí, por volta, mais ou menos, eu diria aí, dos meus 28, 30 anos, entre 28 e 30 anos, eu resolvi deixar a atividade de gado de corte e me dedicar mais à agricultura, né? E aí foi um trabalho. Nessa ocasião, essa fazenda que eu mexo com pecuária hoje,
na parte de cria, era meu pai que tocava, ele morava lá. E aí nós fomos levando isso à frente e até hoje a gente está na cana-de-açúcar, né? Até hoje, né? Então vamos falar da cana-de-açúcar, né, Renato? Você hoje é um dos grandes produtores aqui de Alagoas, e Alagoas é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar proporcionalmente do Brasil, né? Eh, mas como é hoje produzir cana com eficiência? E o que foi que fez a virada de chave? Você dizer, o que, como você mesmo disse, você mapeou, né? Foi pro frango, foi pro couro, mas decidiu ficar na cana. Então, você é um cara empreendedor e um cara que praticamente a vida toda viveu do agro, né? E É, até hoje vive, né? isso. A cana-de-açúcar é uma cultura aí que está no sangue aí há praticamente, né? Se a gente imaginar que meu avô, na década de 30 já plantava cana, então nós estamos falando quase um século na família, né? Devotada a essa cultura. Mas eu observo que cana-de-açúcar passou por uma transformação nos últimos, eu diria nos últimos 10 anos, talvez até um pouco menos, eh, em termos de manejo, de nutrição, tecnologias, na parte de fertilidade de solo, conhecimento. Então, eu acho que a cana-de-açúcar hoje é uma cultura com uma dinâmica bem mais, vamos dizer, bem mais adiantada, bem mais evoluída do que a gente via há 15, 20 anos atrás. Então, é uma cultura que passou por esse, vamos dizer assim, evolução tecnológica muito grande. Entendi. E hoje você utiliza, né? Você faz todo o mapeamento. Quer dizer, o que é que você acha que precisa ter para você produzir com eficiência? Porque hoje a gente tem que extrair o máximo que a terra pode dar, né? A gente não pode ser simplesmente um extrativista, só tirar, Claro, tirar. Então a gente claro. tem que procurar ser eficiente. Então, Eu o que é que você vê como necessário para você ser um produtor de cana hoje, com, pagando as suas contas, né? Veja bem, essa pergunta ela teria várias respostas, mas eu acho que a resposta talvez mais importante é que a gente precisa ter recursos humanos, né? Eu acho que essa é a grande, vamos dizer assim, dificuldade. Porque você não faz nada só, você precisa ter equipe, né? Eu tenho o privilégio de ter meus dois filhos trabalhando comigo, né? Meus dois filhos, o Antônio, que é o mais velho, o Antônio é engenheiro civil, mas voltado para essa parte de gestão. O meu filho, Carlos, ele é engenheiro civil também, mas ele tem um perfil muito mais da parte operacional, muito mais de tocar as coisas e não dessa parte, vamos dizer assim, mais burocrática. Então, para mim, eu agradeço sempre a Deus, primeiro, que todos estão trabalhando, mas eu agradeço também o fato deles terem perfis complementares de trabalhar comigo. E eu também não poderia deixar de falar da minha filha, né, Ana Sofia, que é advogada e está indo muito bem no que faz, me orienta muitas vezes na área jurídica. Então ela não deixa de fazer parte e está com a gente ajudando em tudo. E a mãe desses meninos todos? Essa era a minha próxima. Cristiane é uma companheira, nós casamos aos 18 anos de idade, né? Então é uma história longa e bonita, de muito companheirismo, de muito trabalho, e eu só tenho a agradecer aí, Deus ter me colocado ela na minha vida. Ah, não tenho dúvida que para ter o sucesso que você está atingindo, porque você é um cara novo, né? Um cara de praticamente 50 anos. E já conquistou, já manteve. É uma coisa que até nos outros episódios que geralmente a gente traz as pessoas bem-sucedidas, mas não é porque é bem-sucedida, é porque é um cara que tem história, é um cara que tem um conteúdo para passar, e já recebi críticas dizendo: ah, aquele rapaz já nasceu em berço de ouro, não sei o quê. Mas assim, eu falo por mim o quanto é difícil você manter o que o seu pai deixou, porque quem conquistou foi ele. Então, quem levou as pancadas, eu acho que para a gente aprender, a gente tem que apanhar. Infelizmente, tem que apanhar, tentar apanhar o mínimo possível, né, Renato? Mas, tipo, meu pai se foi e os negócios caíram em cima da gente. E eu consegui perceber, na verdade eu já sabia, mas agora eu senti na prática, o quanto é difícil você manter o que você tem. Para você crescer, então, nem se fala. E eu não.
sei exatamente quanto os seus pais tinham, mas eu sei que você é um cara bem-sucedido, que você foi atrás do seu, então isso já faz com que eu lhe admire bastante. E como eu já estava dizendo aqui, eu sempre brinco com meus convidados, até com o seu Paulo, que eu disse, rapaz, me adote, mas eu não quero herança não, eu só quero um pouquinho do seu conhecimento, quero que você me ajude, né, nesse sentido, porque eu gosto de aprender, e não é à toa que a gente está fazendo porteira, é para inspirar pessoas, mas é para o nosso ganho pessoal, Claro. é isso, aprender com as histórias, né? Mas só para a gente terminar da cana-de-açúcar, o que é que não pode faltar na cana-de-açúcar? Porque uma coisa que eu acho importante a gente falar é da usina solar que você tem, que já faz parte, conseguiu agregar, não foi isso? Assim, voltando, além dos recursos humanos, que são fundamentais para a gente implementar, fazer a equipe e conseguir evoluir com qualquer trabalho, qualquer projeto, né? Aí a gente tem a adoção de tecnologias desde a parte de fertilidade, né? Porque hoje você tem eh, aplicações de corretivos em taxas variáveis, você tem uma forma de levantar todo o perfil de solo de forma que você tenha um conhecimento pleno do que você está fazendo. Você tem muita gente preparada para lhe assessorar nisso. Então, todo o somatório de todos esses, vamos dizer assim, recursos é que vai fazer você produzir bem. E tem um recurso fundamental, que nós estamos no Nordeste do Brasil. Então, eu acho que o que a gente puder fazer no sentido de dar estabilidade de produção, de dar produtividade, e a gente só consegue fazer isso com água. Então, a irrigação, eu acho que é um ponto muito importante para se produzir no Nordeste. Entendi. Então, aproveitando, só falando disso, dessa fertilidade, que quando eu vim, eu sou leigo no assunto de produção, né? Eu gosto mais da parte de, é o que eu vivo, na verdade, a criação de gado, então eu entendo até um pouquinho. Se falar um pouquinho de criação de leite, gado de corte, eu entendo. Agora, quando eu cheguei aqui, você disse, ó, Gilberto, vamos botar uns nutrientes aqui pela irrigação a gota. Que é isso? Será? E também não tinha noção se isso era uma prática comum ou uma prática inovadora sua, né? Relativamente inovadora. Aí eu até estava conversando com o Gabriel, que a gente estava vendo até um gado aí para botar na Pindorama, e disse: Ô Gabriel, a gente entrou no assunto de cana-de-açúcar. Eu digo: Ô Gabriel, isso aí é comum. Eu fui ali na fazenda de um camarada e o cara disse que está botando os nutrientes tudo pela água e caindo no solo. Eu disse: Não, é relativa, não é todo mundo que faz, não, mas é algo eficiente. Aí falei até do gotejamento que você disse, até questionei, que eu disse, ô bicho, é importante, aí foi até o que aconteceu, ele disse, olha, é interessante, mas quebra muito, não sei o quê, aí assim, tem que ser relativizado. Eu disse, rapaz, foi dito e feito, foi a gente lá e o homem reclamando porque os caras estavam passando por cima, né? Mas economiza muito, para quem tem pouca água, talvez seja interessante, economiza bastante água, né? Na verdade, a tecnologia de gotejo já é uma coisa muito conhecida, né? Não, a gente não pode dizer que é uma coisa muito comum, porque não são tantos produtores que fazem, mas assim, tem muitas usinas com áreas extensas, né? E assim, é um pouco a história essa coisa do trabalho, essa coisa do detalhe, né? Então, assim, é muito mais difícil produzir sem água, e produzir com água também exige um nível de tecnificação, um nível de detalhe para você gerir o sistema de irrigação, senão você não vai extrair do sistema o melhor que ele pode lhe proporcionar. Entendi. Mas vamos falar dessa sacada que você teve. Você, para otimizar a produção da cana, você fez a usina elétrica, solar, Uhum. não é isso? Então, você, a princípio, fez pensando em economizar, né? De uma certa forma, tornar a produção mais eficiente, mas você depois começou a vender, não foi? Isso. Conta aí pra gente como é que foi isso, porque é importante pra galera pensar, começar a perceber o quanto esse homem é inteligente. Vamos lá. Não, na verdade, Gilberto, não diria inteligência, mas eu diria o seguinte, que eu sempre busquei fazer coisas com sinergia com o que eu já fazia, né? Depois que eu comecei com cana-de-açúcar, eu fui buscando, ou seja, a cachaça é um exemplo disso.
A parte de geração de energia fotovoltaica, num primeiro momento, a gente tinha como objetivo compensar, ou seja, as contas de energia do sistema de irrigação, que eram contas com consumo muito alto, e aí nós iniciamos essas usinas solares com essa intenção. E ao longo do tempo, né, foi o que nós fomos fazendo, fomos migrando essa carga para comercialização. Então, hoje a gente, vamos dizer, comercializa todo o excedente que a gente não usa na irrigação. Então você vende para CPF, Aí é um CNPJ. sistema regulamentado, você tem que ter uma associação, essa associação ou consórcio, ela traz uma série de contas, contratos para dentro, e aí você consegue fazer isso de forma, vamos dizer assim, absolutamente legal junto à concessionária. Entendi. Mas agora falando de sinergia, falando de aproveitar outro negócio, entrou a cachaça Caraçuípe, uma das cachaças mais premiadas do Brasil. E foi até interessante, Renato, quando eu falei com meu irmão, Guilherme, que mora lá em São Paulo, ele disse, rapaz, vou gravar com o Renato Coutinho, da Caraçuípe. Ah, meu irmão, Caraçuípe? Meu irmão não é muito de beber, não é muito cachaça. Rapaz, o meu amigo lá do Rio, lá na Barra tem uma garrafa bem bonita dessa cachaça aí, Caraçuípe. O negócio é bom mesmo. Eu disse, aí, não tô lhe dizendo, não tô lhe dizendo. Vamos falar como foi por que foi que você decidiu entrar no ramo da cachaça e por que esse nome, Caraçuípe? A princípio, né, como eu falei, a gente tinha intenção, a gente trabalhava com, a minha vida praticamente toda foi trabalhando com commodity, né, ou seja, não está na nossa mão o preço, nem de arroba de boi, nem de tonelada de cana que é vinculado ao açúcar, que é uma commodity. Então, a minha ideia era tentar agregar mais valor à cana-de-açúcar com a cachaça. E aí me veio a ideia, vamos dizer assim, a inspiração de usar esse projeto para fazer uma homenagem ao meu avô. Então, eu tinha que buscar um nome que tivesse, vamos dizer, alinhado com a história do meu avô, e um produto que tivesse a altura da pessoa que ele foi, né? A gente buscar fazer uma coisa, não, a gente pelo menos buscar esse esmero de fazer um produto com qualidade, com, com segurança, com tudo desse tipo. Então, o meu avô, por ter começado a vida no Engenho Caraçuípe, então foi o nome que eu escolhi para começar essa, vamos dizer assim, essa caminhada. E a gente que vinha de uma caminhada de commodity, como eu falei há pouco, que a gente já trabalha vendido, né? A gente não tem, vamos dizer assim, a operação de venda, você não tem essa coisa da argumentação de venda. Aí eu fui para um mundo completamente diferente, né? Essa parte de construção de marca, eh, início de trabalho, divulgação, marketing. Aí eu fui para um mundo que era, para mim, desconhecido e a gente está aprendendo toda hora, até hoje, né? Então, aí foi um divisor, assim, não vou dizer divisor de águas no sentido econômico, mas foi uma coisa que me despertou para esse tipo de condução dos negócios, voltado muito mais à construção de uma marca que tivesse um conceito e que isso fosse. E aí você vai para a parte de desenvolvimento de produto. Então, vamos dizer assim, era um outro mundo. Apesar de agregar valor, mas tinha uma série de pré-requisitos que a gente precisava entender e implementar. Quantos anos tem a cachaça que você começou? Olha, nós começamos há cerca de 17 anos atrás, mas esse projeto começou assim, pensado para ser feito de forma sustentável, no sentido, eh, inclusive, do futuro do produto. Então, como é que nós fizemos? Nós passamos praticamente 3 safras produzindo, sem comercializar no primeiro momento. Esse produto foi ficando em envelhecimento ou maturação, dependendo da finalidade. E aí nós passamos
Depois do terceiro ano, foi que nós iniciamos com um produto já maturado e envelhecido. Começamos um trabalho de divulgação, e aí, né, da emissão da primeira nota fiscal até hoje, uma longa caminhada, muitos desafios, muito aprendizado, principalmente. E muitos títulos, né, Renato? Muitos títulos. Essa cachaça aí, fala aí um dos títulos pra gente. Já ganhou título internacional, já ganhou outros títulos aqui. Então é uma cachaça que de fato vem representando bem o que você queria fazer, que era fazer um produto de qualidade e lembrando do seu avô, né? Nós tivemos, assim, a sorte de, vou dizer sorte, mas trabalho de buscar fazer um produto, assim, o mais refinado possível, com bastante qualidade, e fomos agraciados em alguns prêmios, né? Prêmios internacionais, como o Mundial de Bruxelas. A gente tem alguns rótulos que são premiados nesse, alguns ouro, alguns prata, outros produtos que nós temos também que foram agraciados em como chama, em concursos nacionais. Esses concursos, via de regra, são feitos sem o jurado ter acesso ao rótulo, né? Então são concursos feitos às cegas, degustações às cegas. Então, isso é um motivo de orgulho para nós que o trabalho teve essa repercussão. Entendi. Mas agora puxando um pouquinho para a parte técnica do negócio, que eu achei até interessante. E que eu pedi, a gente deu uma rodada aí na fazenda, eu sim, Renato, qual é o tipo de cana-de-açúcar que você usa para fazer a cachaça? Você disse, não, tem outras que são mais produtivas, mas para a gente fazer a cachaça específica, a cana-de-açúcar melhor é a mineirinha, né? Vamos falar mais dessa. Na verdade, a gente não poderia dizer que ela é a melhor, mas vamos explicar um pouco. Fazer cachaça, a gente tem, é uma coisa que a gente costuma comumente dizer aqui, olha, é do campo ao copo. Então começa no campo lá, começa com o plantio da cana. A cana é uma lavoura de uma cultura de ciclo de 12 meses, né? Ou seja, você planta, você vai colher com 12 meses ou um pouco mais. E aí você tem todo o processo de fermentação, a colheita tem um critério, fermentação, destilação, tudo. Acontece que um dos processos mais sensíveis, eu diria que é a fermentação, porque é um ser vivo, né, que está consumindo os açúcares da cana e transformando em álcool. E nesse processo, como nós fazemos tudo absolutamente natural, eh, a variedade que na nossa região se comportou melhor, no nosso caso, foi a mineirinha, que é uma RB 7515. Então, essa variedade comportou melhor, mas não quer dizer que não se faça cachaça de qualquer outra cana, na verdade. E um fato também relevante, que é muito interessante, a gente tem leveduras diferentes em regiões diferentes do Brasil. Então, não necessariamente o que funciona para mim aqui vai funcionar no Brejo da Paraíba ou na região de Salinas, em Minas Gerais. Então, são leveduras diferentes, são comportamentos diferentes. Então, por isso a minha dificuldade de nominar ela como a melhor. Ela, no nosso caso, foi considerada uma das muito boas pela evolução de fermentação, uma série de coisas. Mas não quer dizer que outras não façam e não quer dizer que ela seja adequada para outras regiões. Entendi, Renato. Mas o que é que você considera que levou a cachaça Caraçuípe até onde ela chegou? Qual foi, se fosse escolher um fator, qual seria? Olha, eu vou relembrar o que você falou no começo do meu avô. Eu acho que toda coisa que você vai fazer precisa ter perseverança, né? Que ele dizia que tem três P's: perseverança, perseverança e perseverança. Eu diria até que tem um quarto P, né? Prudência também, né? Porque você pode ser perseverante, mas não ser prudente. Então, assim, trabalho de construção de marca, as pessoas que já fizeram isso, que fazem isso, sabem do que eu estou falando. É um trabalho de persistência, de busca de objetivo e de fazer a coisa da forma, vamos dizer o seguinte, o mais eficiente possível. Então, não é assim, é um momento, o momento da construção da marca é um momento muito emblemático, porque eventualmente a marca
Às vezes eu tenho passagens interessantes com essa coisa da marca, porque eu como vinha de commodity, eu não tinha esse conhecimento com vamos dizer, com marca, com marketing. Para mim era uma coisa muito iniciante. Aí o que é que aconteceu? Eu fui uma vez, eu lembro, conto essa história a muitas pessoas. Eu fui uma vez a Santa Catarina com a minha esposa e resolvi, já tinha o produto praticamente pronto. É isso, estamos falando há mais de 15 anos atrás. E aí, nessa ocasião, eu disse à minha esposa, eu disse, ó, eu vou mapear lá quem é distribuidor de bebida e vou fazer uma visita para falar sobre o produto, né? E aí, nessa ocasião, eu fui para lá e aí a gente consegui agendar lá com uma grande distribuidora e fui recebido. E nessa conversa, a pessoa que me recebeu lá me disse o seguinte, ó, o seu produto é muito bonito. Perguntou se podia abrir a garrafa. Eu falei, não, a garrafa eu trouxe a sua. As garrafas, na ocasião, só tinham dois rótulos, a prata e a ouro. Aí a pessoa, vamos dizer, não bebeu, mas sentiu o aroma do produto e disse, olha, é muito bonito e parece ser muito bom. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, onde é que você está vendendo? E nessa ocasião eu estava começando. Eu fui dizer a ele o seguinte, eu digo, ó, isso é um projeto inicial, a gente está... Aí ele disse uma coisa assim que na hora eu não gostei, mas ele disse, ó, eu vou lhe dar um conselho. É, volte para a sua região, se dedique à sua cidade, depois se dedique aos municípios vizinhos, depois um dia você vai estar bem na capital e em todo o estado, depois você vai cuidar do estado vizinho, né? No nosso caso aqui, Pernambuco ou Sergipe, e aí um dia você vai chegar aqui em Santa Catarina, mas não chegou o momento ainda. E na ocasião eu me lembro que né, ele foi muito cordial comigo, eu me despedi, mas eu não, sinceramente, eu não gostei, né? Mas hoje, veja como é bom, a gente tem que agradecer tudo, porque até o que eventualmente parece negativo, me deixou um aprendizado e ele estava absolutamente certo, correto, né? Já dizia também o meu avô que quem muito abraça, pouco aperta. Então vamos com parcimônia, tentar fazer a coisa de maneira orgânica e ir crescendo, vamos dizer assim, atingindo os objetivos, porque às vezes você está buscando um objetivo muito longe e está esquecendo um ponto de venda que está eventualmente na esquina ou que não tem o seu produto. Eu também acredito, né, pela minha pouca história de vida, eu, né, nisso que esse conselho que você recebeu. Eu acho que a gente tem que consolidar nossas raízes para depois a gente criar a asa, né, fazer bem um alicerce, como Com se certeza. dizia um engenheiro, né? Eh, mas são, e se você olhar ali pra, de modo geral, você vai ver que são poucas as pessoas que têm sucesso, mas fora de onde nasceu, quando a gente pegar cantores aí que tem mais fama internacional, tem uma cantora aí que eu não vou falar o nome, mas que pelo menos ao meu redor e até eu chego ali no meu irmão do Sudeste e aí o pessoal gosta dessa cantora aí. Não, agora quando é internacional, quando o cara pensa, é fulana. Ah, fulana? É, mas lá ninguém gosta. São exceções, acontece. Mas eu sou desse time, que a gente tem que consolidar e vai crescendo gradualmente, E né? isso foi aprendizado, né? Então, imagina que quando a gente iniciou, né, você tem uma falsa impressão. Às vezes eu recebo até pessoas, tal, que quando você colocar o produto na garrafa, o seu trabalho vai, vamos dizer assim, ou diminuir ou cessar, mas na verdade é quando começa, né? Porque aí você vai levar o produto para o mercado, as pessoas vão provar, esse produto vai voltar, então você você positivar o ponto de venda é relativamente fácil, mas esse produto precisa girar para ter um pedido novamente. Caso esse produto não gire, você vai ser, vamos dizer, você vai ser descadastrado, o seu cadastro vai ser anulado naquele ponto de venda. Então é uma mecânica que a gente, assim, que nesse início da marca é importante, foi muito importante para a gente fazer isso de maneira muito, vamos dizer assim, primeiro ter a humildade de que a gente está aprendendo sempre, né?
Acho que humildade é fundamental. Mas essa coisa de fazer passo a passo, lentamente, foi nos dando mais conhecimento, e aí a gente foi evoluindo até a marca. Eu não posso nunca dizer que, eu acho que ninguém que trabalha com marca pode dizer, ó, a marca está consolidada, porque você vê marcas como Coca-Cola que tem propaganda em todo lugar, porque precisam, né? Mas a gente tem um reconhecimento de conceito da marca, de qualidade. Isso, assim, nos orgulha e nos incentiva a empenhar muito mais trabalho, dedicação e cuidado para continuar fazendo cachaça e agradando as pessoas. Ô, Renato, mas aí a pergunta que não poderia deixar de ser feita. Esse não que você recebeu há 15 anos já virou um sim? Por onde é que a Caraçuípe anda hoje? Nós estamos em vários estados do Brasil, né? Estamos, nós temos uma plataforma, por exemplo, de e-commerce, nós vendemos direto. Temos pontos de venda em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós estamos basicamente em 20 estados. Mas eu costumo dizer o seguinte: muitos desses estados a gente está porque a marca chegou, às vezes, sozinha, mas não tem um trabalho local. Ou seja, a repercussão da marca levou o produto até aquele ponto de venda, mas não tem um produto, vamos dizer assim, um trabalho. Quando eu digo um trabalho, é distribuição, eh, equipe de venda, equipe para acompanhar o ponto de venda, equipe para acompanhar a venda do distribuidor, ou seja, uma pessoa nossa para acompanhar no distribuidor o que está acontecendo, e aí para ir balizando. Então, a gente tem a ferramenta do ponto de vista das redes sociais e da plataforma de e-commerce, tal, atingir um público longe, mas a gente tem vamos dizer assim, um crescimento no Nordeste um pouco mais consolidado, porque a gente eh, busca, vamos dizer, montar uma distribuição, uma carteira de clientes, e aí fazer um trabalho em cada praça que você chega é o mesmo trabalho. Então, para resumir, né? Você acha que a marca chegou pelo esmero que você tem de fazer um produto de qualidade, né? Focando sempre no Nordeste, mas está chegando no resto dos outros estados pela qualidade que tem, que é o que você preza em fazer. É isso ou eu estou errado? Não, eu acho que essa qualidade, esse empenho é um dos ingredientes, né? Mas a gente tem os ingredientes que é o trabalho, o empenho, a condição de fazer, tem a questão também a gente não pode esquecer que tem a questão da sorte, né? Às vezes você faz tudo certo e às vezes a coisa não vai. Então a gente agradece muito aí a Deus que esse tem essa mão em cima aí do projeto e que as coisas evoluem bem. Ô, Renato, mas agora a gente vai falar do que eu entendo, do que eu sei, que é criar gado. Vamos falar do gado de corte, que você já cria há muito tempo, né? E agora voltou a criar PO. Mas eu não poderia deixar de falar da criação de leite que você queria fazer e pegou um conselho de quem? Fala aí esse conselho Ah, pra pois gente. é, essa passagem é interessante, porque quando essa fazenda que eu assumi, ela tinha uma estrutura para a pecuária leiteira basicamente pronta, né? E eu queria mexer com corte, mas como eu tinha a possibilidade de fazer um compost, deixar esse gado confinado, eu fiquei com a ideia de tirar leite nessa parte confinada e mexer com corte e leite na mesma fazenda. Essa era a ideia inicial, né? O corte a gente já mexia. E eu não queria dar uso a essa estrutura, né? Aí fui ao meu padrinho, Paulo Amaral, padrinho que eu digo de consideração, que eu considero segundo pai. Então eu perguntei a ele o que é que ele achava de eu implementar esse projeto lá na fazenda do meu pai. E ele me disse na ocasião que eu não deveria mexer com leite e não falando da atividade de maneira negativa, mas ele dizendo o seguinte, que a atividade exige um nível de dedicação que talvez eu não tivesse condição de dar, porque é isso que ele diz, e ele é um exemplo disso, né? Ele está na fazenda, né? Então aí as particularidades do leite, a sensibilidade do negócio, depende de uma presença muito grande.
E hoje a gente tem outro fator limitante, como nós falamos há pouco, que é o fator humano, né? Não é fácil você montar a equipe do zero, né? Ele tem uma equipe brilhante lá, mas quantos anos de trabalho para implementar, montar a equipe e para ter resultado? Então ele me orientou não fazer. E eu segui a risca o conselho, né? E a gente mexe lá só nessa fazenda hoje, só com cria. Mas você gostou do conselho na hora que ele deu ou foi igual o da cachaça? Não, mas gostei demais do conselho, porque ninguém era mais habilitado para dar um conselho desse do que eles, né? Então, quando eu fui perguntar a ele, já fui convicto de que o que ele dissesse para mim era lei, estava certo. Era lei. Igual eu, quando ele disse, chama o Renato, tá bom, Renato vem. O Renato vai, nem que a gente traga ele amarrado. Aí sim, aí nessa fazenda nós só temos cria, mas eu faço hoje o ciclo completo, né? Então, eh, a gente tem no gado comercial, tem o doutor Davi Soutinho, que é que nos auxilia, O que Davi nos Soutinho tem orienta. que. Eu já chamaram a minha atenção de interromper o convidado, mas e Davi Soutinho? Deve vir para cá ou não deve? Deve, com certeza. Ele é figura, vamos dizer assim, primordial, viu? Um trabalho de muita gente, né? Trabalho admirável, muita competência, muito conhecimento e muita retidão e seriedade em tudo que faz. Então, ele com certeza tem que estar no porteiro. Ah, e vai estar, e vai estar. Nem que a gente traga ele amarrado de corrente também. Sim, vamos lá. Você faz cria, recria. Então, eu faço o ciclo completo. Então, essa fazenda é uma área de cria e esses bezerros, depois de apartado, os machos e fêmeas, a gente transfere para outra área, para recria. E numa terceira área, a gente faz a parte de acabamento, né, dos animais que vão para abate. No caso da cria, aí, com a ajuda do Dr. Davi, a gente faz um trabalho de seleção bastante apertado, rigoroso. A gente, vamos dizer, não damos chances, ou seja, não emprenhou, seja no lípara, primípara, o que for, a gente descarta, vai para descarte, a gente já coloca o DIU e já vai para engorda e para abate também desses animais. Entendi. Mas assim, você voltou agora para o PO. Voltou não, você iniciou um trabalho de melhoramento genético, né? Colocando um gado PO. Por que disso? Essa a história, assim, um pouco que eu fiz com meu avô na cachaça, eu gostaria de fazer com meu pai no Nelore. Ele tem uma história muito mais importante do que acredito que eu possa ter. Muito mais, porque ele teve, como você falou há pouco, ele estava há pouco não, acho que no início da entrevista ele falou, a logo dele, o ferro dele está no alambrado do Parque Uberaba, então tem uma história bonita, teve campeão nacional com o ferro da marca dele, que é o UFC, e aí a gente, por estar no sangue essa homenagem, a gente volta. E por eu herdar também vamos dizer assim, essa legião de amigos que meu pai tinha no Nelore, a exemplo do Celso Barros, e aí nós decidimos iniciar, né? Todos incentivaram. E tive também o privilégio na escolha dos dois primeiros animais, nós fomos a uma Expo Genética em Uberaba. Então nós fomos juntos, eu, eh, Celso Barros, Celso Pontes, Davi Soutinho e o Fábio Mena. Nós fomos juntos e aí eu tive o privilégio do Celso Barros, com o nível de conhecimento, que a gente tem que tirar o chapéu para o nível de conhecimento no Nelore, né, pelo Professor, né? trabalho Eu brilhante que chamo ele de faz. professor, que É professor inclusive realmente, viu? não sei se vai ao ar a tempo, mas eu já disse a ele. O engraçado é que a gente estava nos encontrando agora no leilão, na Expo Alagoas, né? Eu disse, ô Celso, ele chegou, ele que me perguntou, né? Ô Gilberto, quando é que você vai lá de novo pra fazenda, rapaz? Eu disse, eu, eu quero ir pra do Celcinho de novo. Aí, chega, foi assim, oxi. Eu disse, não, é porque o Celcinho disse
que é o senhor que acasala com ele o gado dele. Então eu quero aproveitar os 2 professores juntos. É, com Aí ele: certeza. "Ah, então tá certo, fala com o Aí Celcinho, então Celcinho, não esqueça que no dia que eu falei com você, você estava tomando uísque, eu já mandei uma mensagem depois, lembra que aquele dia você estava tomando uísque, e agora eu tô deixando aqui, pra todo mundo ouvir que eu quero ir para lá, que eu tenho que aprender com os 2". Então realmente, então Celso é um professor. então nessa ida nossa à Expo Genética, até para olhar os touros que nós vamos colocar no gado comercial, é uma exposição muito interessante, porque ela é menos festiva, mas é muito enriquecedora de aprendizado, de vamos dizer assim, de conhecimento de modo geral na pecuária. Então, o que é que a gente fez? Lá nós fomos visitar a chácara Naviraíca do Cláudio Castro. E aí, nessa ocasião, ele prendeu acho que umas 50 novilhas, gado que estava no. E aí eu tive o privilégio de ser assessorado pelo Celso Barros Correia e Celso Ponte de Miranda na escolha desses 2 primeiros animais para iniciar, que inaugurou a nossa volta ao Nelore PO. Ah, que maravilha. Então você já começou com o pé direito. É, com Você já certeza. começou com o pé direito. Agradeço a eles essa generosidade. Mas aí tem quanto tempo? Como é que tá o criatório? Não, aí daí depois dessa aquisição, eu adquiri mais 2 animais IBC, depois comprei uma vaca ao Marcelo Loureiro, depois comprei uma, do Capão de Angique, e aí nós, com a tecnologia da FIV, aí a gente conseguiu, vamos dizer assim, fazer uma multiplicação maior. É um projeto literalmente embrionário, né, porque tem muita coisa muitos embriões na barriga no ventre das receptoras, né, não nasceram ainda. O nascimento, de fato, dos animais da fazenda ocorre a partir de março, né, porque a nossa estação de monta lá é invertida e a gente enquadrou o gado PO na mesma estação do gado comercial. Entendi. Show de bola. Ainda bem que você falou do meu padrinho, Marcelo Loureiro, porque eu digo a ele: ô Marcelo, eu vou querer um patrocínio forte seu, porque todo Porteira Cast, quase a gente tá, esse vai ser o 15º episódio, e eu acho que eu falei de você em 12. Bora, meu filho, injetar dinheiro aqui, que toda vez o seu nome você não me deu nem um touro ainda, né? Vamos, me ajeite, meu filho, me ajeite que a gente tá precisando. Então foi ele que me inseriu no Nelore, eu já disse aqui, foi ele que me colocou, me apresentou o programa da ABCZ. Então é um cara que eu sou muito grato. Às vezes ele esquece que eu sou grato a ele, mas é, eu sou muito É grato a um ele. entusiasta da geração mais jovem, né, que estão levando aí o trabalho à frente com muito Não, trabalho e competência. e faz um trabalho diferente mesmo. Mas, Renato, assim, você, como eu acredito que deve ser, né? Outros nem tanto, mas todo produtor rural do agro, ele tem um apego, uma fé muito grande, né? Porque eu acho que não tem como você ser produtor rural e não ter fé. Então, nos momentos difíceis da sua vida, da sua trajetória, o quanto isso é importante para você? Eu acho que eh, a fé é uma coisa. O agricultor, Só um instante, viu, Renato? Assim, eu falei disso, de fé, de religião, porque foi uma coisa que você demonstrou para mim, né, das visitas que eu fiz aqui. Então, eu acho que a gente deveria colocar esse assunto em pauta, né? O que é que representa isso para você nos momentos de dificuldade que você teve na sua trajetória? O que é que isso representou para você? eu acho que a fé em Deus é uma coisa. eh, Primeiro, que eu sou uma pessoa tenho muita fé em Deus, né? Sou muito grato a Deus por tudo. Eu acho que essa coisa da gratidão é uma coisa que volta para você. Quanto mais grato você tem que ser grato até pelas coisas que não são boas, porque elas, a exemplo do que acontece às vezes conosco, que eventualmente uma coisa que a princípio parece boa, no longo prazo não é, acontece também o inverso. Coisas que no primeiro momento parecem negativas e depois você vai ver que foi um livramento, foi a mão de Deus que ele tirou daquele caminho que estava errado.
E voltando agora à relação de agricultura com vamos dizer assim, com Deus, com essa coisa sagrada, eu acho que é muito difícil um agricultor que não acredita em Deus, porque, veja bem, eu cito, às vezes, converso com meus filhos, digo muito isso. Eu digo, ó, você imagina qual é a atividade que você coloca no solo? Eh, alguns, digamos o seguinte, vamos falar de cana-de-açúcar, né? Você põe 500, 600 quilos de fertilizante no solo e ele lhe devolve 80, 100 toneladas por hectare. Eu acho um milagre, admirável, né? A cultura. E aí acontece isso em todas as culturas, na soja, no milho. Então, essa coisa da agricultura, por isso que eu acho que o agricultor é um homem que tem fé em Deus, Porque porque vivencia no dia a dia isso. porque é difícil você plantar essa semente e você não sabe o que vai vir. Né? Se você não tiver uma fé que vai dar certo, como é que uma Exatamente, sementezinha ali vira toneladas? exatamente. Né? Então, assim, Então, eu tenho muita fé em Deus e a gente trabalha com muita, por exemplo, quando você trabalha com genética, também é uma coisa sagrada, né? Porque você está vendo ali um ser vivo, ali a gente está vendo a evolução. Então é uma coisa também admirável e, vamos dizer assim, gratificante. com certeza. Renato, a gente está chegando perto do fim, mas uma coisa que marcou muito, que eu percebi que você é muito ligado, né? É o seu pai e o seu avô. Né? Então, a gente já falou deles no começo, mas eu acho que a gente não pode terminar sem falar, né? Então, o que é que foi determinante que você aprendeu com seu pai e com seu avô na sua trajetória de vida? Olha, eu acho que eh, meu pai, meu avô, eu não podia deixar também de tirar minha mãe disso também, teve uma participação muito importante na minha vida toda. Mas meu pai e meu avô me passaram um valor que eu acho que é o valor da retidão, da honestidade e do trabalho. Eu acho que assim, eu sempre tive o trabalho meu como uma espécie de diversão. Sou uma pessoa que gosto de trabalhar, às vezes tenho que me policiar para não, às vezes, eventualmente, finais de semana, alguma coisa, você está ligado em trabalho, mas é uma coisa que eu faço com muito prazer. E esse valor do trabalho, eu não tenho dúvida que foi um aprendizado com meu pai e com meu avô, né? Ou seja, meu avô, eu não tive o prazer de conviver com ele no tempo que ele tinha pleno trabalho, porque era muito criança e às vezes estava depois fui a São Paulo, quando eu voltei, meu avô já estava um pouco afastado do dia a dia da empresa, mas era uma pessoa com muito bom senso, né, com conselhos muito sábios, é uma pessoa com muitos valores. Então esses valores que eu carrego até hoje, que procuro passar para os meus filhos, né? E eu tenho certeza que eles já absorveram muito, são muito devotados ao trabalho, muito corretos no que fazem, uma coisa que a gente procura passar. E eu digo sempre que uma geração é um elo da corrente, né? Você transfere o que você recebe para frente. Então, se você recebe coisas boas, né, e você trabalha aquilo direito, você vai transferir para os seus filhos e para os seus netos. Então, esse é o legado que eu acho que é importante a gente prestar atenção e se dedicar a fazer isso também com as gerações futuras. Você é um legado que você carrega do seu avô, o que seu avô passou para o seu pai, que você acha importante passar para os seus filhos. Mas, Renato, até uma coisa que você me disse agora há pouco, a gente falando da grama do vizinho, que o vizinho sempre tem a grama mais verde do que a nossa, né? Aí você falou até um trocadilho lá, eh, que eu não vou nem falar para não errar e perder a graça do negócio, é você que vai falar. Mas eu quero que você fale pra gente os conselhos que você daria para quem está os conselhos que você daria para quem está começando agora no agro, porque você é um cara que apanhou muito, né? Hoje Pois tem a sua grama é verde,
mas apanhou muito. Mas às vezes a grama parece mais verde do que é, viu? Isso eu não Não, tenho mas dúvida. assim, não tô brincando, só tenho que agradecer. Mas, Mas eh, antes de agradecer, fala lá o trocadilho, como é? rapaz, eu também agora eu já esqueci. Todo mundo vê a Ah, sim, cachaça que eu bebo. quando você disse que o gramado era, digo: "Olha, é o seguinte, é que as pessoas veem a cachaça que você bebe, mas não vê o estômago que você leva, né". Pois é. Então, eu costumo dizer Então que tudo tem percalço, né. O que eu quero dizer com isso é que tem percalço, não im todo mundo tem obstáculo para transpor. Eu acho que uma coisa importante é você acreditar que você é capaz de transpor aquele obstáculo, entender que problema é uma coisa normal e que vai ocorrer, e que o mais importante é você focar nas soluções ao invés de, às vezes, se lamentar do problema. Então, é assim que eu procuro fazer no meu dia a dia. Às vezes não faço isso à risca, como estou dizendo não, mas procuro fazer. é isso. Então, seria esse o seu conselho para quem está começando no agro Então, e o agora? meu conselho para quem está começando no agro, mais especificamente, eu acho que é escolher um caminho, né? Ou seja, como a exemplo do que acontece na pecuária, ou você faz cria, ou você faz recria, você faz engorda. Se você puder fazer os três juntos, é interessante, mas se não puder escolher o caminho, se dedicar a ele e ter perseverança, sabe por quê? Porque, vou usar um exemplo da perseverança, como a gente já tratou atrás. Se o produtor ele for migrar de atividade ao sabor dos preços e das notícias, ele nunca vai se firmar em nenhuma atividade de maneira consistente e possivelmente não vai, vamos dizer assim, tirar o melhor êxito do negócio. Então, a gente tem que escolher um caminho, se dedicar a ele, entender que aquele caminho tem ciclos de baixa e de alta, como qualquer outro negócio, e buscar assistência técnica e informação, que eu acho que aí é fundamental. Eu até estava falando ontem com a minha esposa, com Bárbara, isso aí. Quando eu assumi a fazenda, Renato, eu peguei a arroba do bezerro a R$ 400. Hoje tá chegando aí, né? Já 380, 400, tá por aí. Aí eu disse, rapaz, é por isso que meu pai gostava tanto do negócio, né? Ganha dinheiro, vendo um bezerrinho por 3.200, 3.400. Aí depois o bezerro a 250. Eu digo, eita, rapaz, o negócio aqui é difícil. Então apanhei um pouquinho, mas eu acredito nessa linha. E assim, do mesmo jeito que Bezerro passou por um ciclo de baixa, agora vai vir em breve o ciclo de alta, né? E aí, né, você se mantém já, às vezes as pessoas saem no momento que não devem sair, né? Às vezes no ciclo de baixa decidem sair do negócio. Então você sai num momento ruim, você vende mal e via de regra busca entrar num setor com ciclo de alta. Então você entra num setor que já está precificado alto. Então tudo isso essa indecisão, eu acho que traz é motivo para muitos insucessos. Eu acho que é buscar um caminho e trilhar esse caminho com a palavra que a gente começou aí o podcast, que é perseverança, Perseverança, perseverança e agora prudência, né? prudência, né? Então fica aí para o Antônio, fica aí para Carlos e para Sofia, que o seu avô diz 3P e o seu Renato já aprimorou 4. Perseverança, perseverança e prudência, né? E esse, quando você me falou, eu já vim para cá da outra vez já com isso na cabeça. Eu disse, ô, Renato, não esqueci não. Então são esses conselhos que que vai colocar uma sementezinha, tenho certeza, em pelo menos uma pessoa que está nos assistindo aqui e vai mudar a vida dela para melhor. Ou se não vai para melhor de imediato, mas para melhor a longo prazo, porque com essas histórias a gente aprende muito. E assim, se a gente parar para refletir, né? Porque só ver aqui e nem lembrar, não, para, escuta pessoas boas, não só o podcast, mas escuta pessoas boas, pessoas que querem te ajudar, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, Renato, que eu gosto de escutar todo mundo. E da pessoa com menor educação a maior, né? Nível de escolaridade. Ela sempre vai ter algo ali a oferecer, né? Ensinar você de alguma forma. E
O ensinamento, eu gosto de ouvir os feedbacks, né? Inclusive do porteiro, eu sempre peço, porque a gente tem que aprender com os feedbacks negativos também, porque muita gente Com a gente só quer certeza, ouvir coisa boa, com né? Só quer certeza. ouvir coisa boa. Então, para que às vezes alguém quer lhe ajudar, fala uma coisa que você não gostaria de ouvir, foi até o que você disse lá da cachaça, e de imediato você refuga, não quer nem saber, nem para Mas na refletir. verdade você aprende muito mais com as coisas que você não quer ouvir do que com as coisas que você quer ouvir, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa. Eu digo, também uma coisa que eu levo assim, eu digo, a gente precisa tomar cuidado com elogio demais, com essas coisas, sabe por quê? Porque a gente não correu o risco do ego mexer com a sua humildade, coisa desse tipo, que eu acho que é outro valor importante, né? Mexe, e mexe. É assim, a gente levar uma vida entendendo que vamos dizer assim, que a gente, humildade é um valor, né? E assim, não se envaidecer. Porque eu digo, inclusive eu digo um ditado seguinte, que a vaidade, ela é uma coisa que faz você comprar o que você não pode, com o dinheiro que você não tem, para mostrar quem você não gosta, quem você não é, Foi profundo aí, foi né? profundo e Então, cirúrgico. assim, você vai, a vaidade faz você tomar decisões que não são racionais, né? Faz você entender que, então, isso é uma coisa, é um outro valor que eu procuro passar para minha família. Maravilha, maravilha. Agora eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, e é um quadro que a gente está fazendo, que a turma está gostando, é o bate e volta do Porteira Cast, né? Eu vou fazer frases rápidas que você tenta responder da forma mais objetiva possível. Às vezes pode ser algo que a gente já falou, mas a gente aqui vai ser o resuminho do que a gente conversou até agora, tá? É um aprendizado que você leva para a vida na fazenda. Muito difícil algo que resista ao trabalho. Uma lembrança marcante na infância na fazenda. Eu acho que uma lembrança muito marcante na minha infância foi a construção da fazenda de pecuária hoje, nossa, foi quando meu pai comprou e aí iniciou a construção e eu acompanhei. Acho que isso é bem marcante. Um desafio que te fez crescer. Eu acho que o desafio que me fez crescer é você almejar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que as pessoas, às vezes eu noto, hoje em dia as pessoas não almejam tanto, não querem, não desejam crescer e então eu acho que o que faz você crescer é o desejo de crescer. Isso é você traçar o objetivo onde você quer chegar e se empenhar naquele objetivo. Eu acho que isso que é o que faz você andar para frente, que lhe impele para frente. Renato, eu já vou fazer uma ressalva aí no que você disse. As pessoas almejam crescer, mas o problema de hoje é que as pessoas são imediatistas, querem crescer de uma hora para outra. Esse é na minha opinião, é o problema do negócio, né? Muita gente quer crescer, vê que fulano está bem, quer ser igual a fulano de uma hora para outra. Não plantou a semente, né, que você É, esperou. isso é um passo a passo, né? Como tudo na vida, né? Com certeza. Você só vai conseguir atingir seu objetivo se você colocar isso em processo, em passo a passo, né? Às vezes as pessoas sabem muito o que querem fazer, mas se perdem um pouco no como fazer, né? No passo a passo. Então, às vezes, você está olhando lá na frente o objetivo, mas você esquece que é uma caminhada até lá e que você precisa firmar o pé a cada passo, senão você não chega como você imaginava. Um conselho que Fernando Coutinho, ou seu pai, te puxou no canto e disse, e você não esqueceu. Um conselho, meu pai deu vários conselhos. O principal, Principal, o principal, eu não vou dizer que foi um conselho, mas foi um exemplo, né? Essa coisa de ter empatia pelas pessoas. Eu acho que meu pai tem muito essa coisa da empatia, da atenção às pessoas, independente de classe social.
de ocupação, de cargo, do que fosse, ele era uma pessoa que tratava da mesma maneira e estava sempre atento às necessidades das pessoas. Isso é uma característica que eu carrego assim como muito importante. E do seu avô, você conseguiu receber esse conselho? Ou Eu consegui receber conselho do meu avô já mais idoso, né? Sempre os conselhos do meu avô eram no sentido de que precisava trabalhar, precisava ter clareza do que quer fazer, né? Meu avô, na ocasião, inclusive, me presenteou uma vez com as novilhas. Isso eu estou falando aí, talvez, há 35 anos atrás, né? Me presenteou com as novilhas e disse: ó, você tem a obrigação de fazer isso prosperar, de fazer isso. Então, ele tinha essa visão de ajudar e orientar o que você precisava fazer para o futuro para atingir seus objetivos. Então, essa foi uma escola importante. uma palavra que define a família Coutinho? Uma palavra que define a família Coutinho. Eu acho que a palavra que define a família Coutinho é retidão. É qual? Retidão. É ser correto no que faz. Acho que é um valor da nossa família. Caraçuípe em uma palavra. Um sonho. Um sonho que ainda deseja realizar no agro. Eu sou um sonhador por natureza. Eu sempre estou pensando em coisa nova. As coisas novas vamos dizer assim, me encorajam. Gosto muito de buscar novos horizontes, não estou preso só ao que estou fazendo, estou pensando agora em, em fazer um investimento agora na área de fruticultura. Então, o sonho, eu não vou dizer um sonho do Renato, mas um sonho para o agro brasileiro de modo geral, era que o agro tivesse uma imagem que faça jus ao trabalho do dia a dia do agricultor brasileiro, porque às vezes a gente vê tanta imagem, seja na mídia ou seja em algumas situações pejorativa com o produtor, que um sonho que eu tenho é ver essa imagem como uma marca, né? É o exemplo do que a gente falou de construção de marca. Essa imagem com a marca ser reconhecida como uma marca, uma coisa que de fato faça o que de fato faz, né? Ou seja, eh, traz benefício à sociedade. O produtor rural brasileiro é absolutamente competente, dos mais competentes do mundo. Falar em preservação ambiental, são os que mais protegem ambientalmente o planeta no mundo e às vezes não são reconhecidos por tudo isso. O Renato, foi importante você tocar isso, que assim, o Porteira Cast, ele tem a intenção, o objetivo principal dele, para o público foi inspirar pessoas com histórias. Mas isso também é um ponto relevante, porque a gente está trazendo as pessoas. Eu estou trazendo aqui o Renato, né? E o Renato falou da Caraçuípe, falou do gado, falou do couro, mas eu estou tentando atrair as pessoas para conhecer um pouco mais do agro, porque muita gente que não é do agro e até talvez essas pessoas que têm uma visão negativa do agro vai parar para conhecer, parar para entender o que é, parar para pesquisar de fato o que é que aquele pessoal tenta botar na cabeça dele. Então, eu acho que é importante, por isso que eu peço para a turma, compartilha o episódio para chegar em mais gente, porque a gente conseguindo isso vai trazer mais gente e vai passar essa imagem, né? Porque o agro são feitos de pessoas batalhadoras que tentam trazer o seu sustento e da melhor forma possível, né? Não ficar com uma pessoa em mente, né? Ah, falou negativo, que o agro polui demais, não sei o quê, mas pô, procura saber, procura estudar. Eu acho que a coisa, digamos, o maior antídoto de algum preconceito com qualquer atividade é a informação. Então, acho que as pessoas precisam, o agro também
Eu acho que precisa informar mais do que faz, divulgar mais do que faz, entendeu? Investir nessa imagem, que é uma imagem belíssima e que às vezes é manchada por quem de fato não conhece o segmento e às vezes com opiniões aleatórias e acaba Man- E, e manchando o conceito do. e mancha porque é conveniente, né? Porque, tipo, ele, ó, ele nem entende. Muitas pessoas que falam aí, até alguns artistas aí, formadores de opinião, falam do que não entende, Com certeza. né? Ah, isso. Poxa, não sabe nem o que tá falando. É, Não sabe nem o que está falando. Então, assim, antes de falar alguma coisa, procura saber, né? E a ideia é trazer para você ver que são pessoas, Porteira Cast são pessoas que têm histórias e que querem passar. Porque se você está aqui hoje é porque você quer colaborar com a vida de alguém, né? Eu com digo, né, certeza. ô Renato, com esse episódio aqui, vamos tentar melhorar a vida de uma pessoa só. E aí a gente vai fazendo essa cadeia, né? Então, Se você fizer isso, já cumpriu um bom papel, né? já cumprimos um bom Bom papel. papel. Se você que, quando eu digo você, é qualquer um de nós. É. Ô, Renato, a gente está terminando, eu acho que agregou bastante, vai agregar bastante, não tenho dúvida. Agradecer ao seu Paulo por ter mandado eu vim até aqui no Engenho Caraçuípe, né, na fazenda como um todo, mas a gente não poderia vir no Engenho e não tomar uma cachaçinha, né, Renato? Vamos fazer isso É, agora. e aí ainda tem outra coisa. A Meta Agro, que é o nosso patrocinador, que é um grande parceiro do Homem do Campo, mandou um brindezinho para você, certo? Agora eu tô com medo só dos outros. Ô, Meta, vai ter que mandar para os outros também que vão cobrar, né? Porque o Renato, disse, não, mas vamos cobrar. Ô, Jean, pega, pega lá, por favor. Você vai pegar aqui a, a cachaça. Cachaça. Agora eu me- Ó, Nato, foi um brinde Ó, da Meta Agro, muito tá? obrigado, viu? É, além disso, além de vender todo o produto do campo, eles ainda fazem Legal. tem os produtos de couro, Muito obrigado. bolsa, tem Muito tudo obrigado. isso lá que a Meta Agro eh, oferece. Eu Então, agradeço. não deixem de ir Agradeço, lá. mas preciso agradecer também a você, a toda a sua equipe. Agradecer o fato de você vir aqui querer entender um pouco do que a gente trabalhou, da nossa vida. Então, e lhe parabenizar, né? Porque não só assisti, mas escutei, que eu escuto muito no meus deslocamentos de carro, escuto muito podcast. E queria lhe parabenizar e parabenizar a todos a quem você entrevistou, porque basicamente já escutei todos e todos muito enriquecedor a experiência de cada um. A gente aprende com a experiência alheia. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana e parabéns a você. Muito obrigado, Renato. E até foi até bom você frisar, né? Que a gente está no podcast, está no Spotify hoje e no YouTube. Você escutou um podcast nosso com o Celso Barros Corrêa e é parabenizar até os outros porque não viu, né? Então, olha lá também, galera, para saber quem é que está falando. Certo. É, e muito obrigado mesmo, né? Eu que agradeço. Vamos tomar aquela cachaçinha, porque vim na Caraçuípe, não tomar uma cachaçinha, Vamos fazer esse brinde e vamos convidar todos para vir aqui para fazer vir nos visitar, que é um grande prazer, a degustação, né? né? Vamos É um grande lá, prazer. saúde. Então é isso, turma. Segue o Porteira Cast no Instagram, curte, comenta, compartilha para esse projeto chegar aí no Brasil todo e a gente trazer mais gente importantes como o Renato para contar um pouco da história. Queria também agradecer a todos que estão nos assistindo até esse momento, né? Que desprendeu atenção para escutar um pouco da nossa história e dizer que nós estamos aqui na Caraçuípe de portas abertas. Quando quiser nos visitar, é um grande prazer. E só para deixar a turma localizada,
Caraçuípe, o engenho aqui, né? Quem quiser fazer a degustação na fábrica, conhecer, Nós estamos né? abertos todos os dias, nós estamos aqui na BR-101, no distrito de Lusiápolis, né? Na altura do quilômetro 159 da BR-101, Campo Alegre, Alagoas, Campo né? Alegre, Alagoas. Então é isso, turma. Muito obrigado, Gilberto.